Lotada, né, um movimento excepcional, então eu vou pedir, por favor, que vocês façam silêncio, que eu não precise parar para olhar para ninguém e pedir para fechar a boquinha, tá? Por quê, gente? Porque a revisão é mera benesse do professor, é aquele momento que o professor tá, né, com amor no coração, ele fala assim, vou fazer a revisão. Então, não faça o professor se arrepender disso. Tá, galera? Seguinte, pessoas, o que eu falo pra vocês é, foquem no que a gente vai conversar hoje na nossa revisão, porque é o conteúdo da prova, tá? Já saliento para vocês não se desesperarem, não precisa estudar métodos de interpretação, tá? Então, já risca. Métodos de interpretação não vai cair na nossa prova de constitucional. Mas o que vai cair então, professor, atendendo a pedidos, vai cair nacionalidade, com certeza. Então você vai pegar o artigo 12, os incisos 1 e 2, e você vai destrinchar todas aquelas alíneas. Você tem que entender aquelas alíneas. Entendeu? Se casou com brasileira ou casou com estrangeiro, perde nacionalidade, não perde nacionalidade, pode renunciar à nacionalidade, é isso que a gente vai querer que você saiba, tá? Aí a professora tinha deixado para vocês um questionário, porque ontem o pessoal do A teve lá a palestra, aliás, vocês todos, que eu vi alguns, né, estavam na palestra lá do Dr. Ferdinando. E aí, eventualmente, como a gente não teve como fazer a revisão ontem no ar, a professora deixou o questionário para ir adiantando a vida de vocês. Precisa responder o questionário? Não, o questionário não é obrigatório, mas o questionário ajuda você a revisar a matéria, tá? Professora, tem questões do questionário que estão na prova? Tem questões que estão na prova exatamente do jeito que está no questionário, tá? Então, vamos lá, gente. A primeira que eu falo aqui para vocês vai falar sobre os direitos, né, os direitos fundamentais. Outra questão que é interessante que vocês saibam, vai cair direitos fundamentais? Vai despencar direitos fundamentais, tá? E aí, dentro dos direitos fundamentais, a gente vai cobrar também direitos sociais. Se eu perguntar na prova, transporte e moradia são direitos sociais? O Osmar fez assim. Quem concorda com o Osmar? Então, gente, tá? Transporte e moradia são direitos sociais, tá? E aí, obviamente, que vocês vão me explicar, um foi inserido por uma emenda, no outro é considerado também um direito social. Por quê? Porque a professora falou para vocês que o rol do artigo 6º não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Então, qualquer questão objetiva que aparecer na prova, falando a respeito do direito de moradia e transporte, ela tem grandes possibilidades de ser uma questão correta, tá? Beleza? Então, vamos lá, gente. É óbvio que eu não vou repassar slide por slide, gente, porque não precisa. Até segunda ordem, a nossa prova está marcada para dia 19. Acho que não vai mudar, gente. Né? Vocês mudaram alguma data de prova? Não, só o do Rubervani. Ele falou aqui que vai ser dia 21. Ele acabou de falar. Gente, não serei eu que vai aplicar a prova do Rubervani, porque dia 21 estarei cheia de banca. Pô, que tristeza. Tá? Dia 13 era eu. Dia 13 era eu. Agora, dia 21, a professora vai estar fazendo banca. Das 7 até as 10. Mas a sua prova é você mesmo que vai aplicar pra gente, né? Então, não escala, sei. porque A no escala primeiro tá assim, todo professor que é professor da disciplina não está aplicando a prova. Saco, daí se tem dúvida tem que... Entendeu? Aí a pessoa vai ter que fazer forma de Estado, vai cair. Gente, formas de Estado, formas de governo e regime político, fica tranquilo, é só para você saber. Não vai cair questão, tá? Não vai cair. Foquem especialmente em direitos fundamentais, direitos sociais e nacionalidade, tá? É óbvio que você saber esses conceitos sobre o que é um regime político, sobre o que é forma de governo, vai te ajudar a formular uma resposta plausível. Mas você não precisa ficar se desesperando com relação a isso, tá? Beleza, gente? Então vamos lá, ó.
A nossa primeira questão ali da Selma e do Rômulo. O que a professora fala aqui, gente? Ó, Selma e Rômulo estão disputando uma vaga para instrutor de paraquedismo, na qual, entre outros requisitos, um dele é a idade máxima de 35 anos, em virtude de que, acima desta idade, alguns reflexos, como a visão, por exemplo, poderão sofrer comprometimento na realização do trabalho de forma segura. Considerando que Selma possui 34 anos e Rômulo 32, existe algum fator discriminatório em relação à atribuição de idade máxima em relação à vaga? Justifique a sua resposta. E aí? Não. Quem falou não? Eu quem? Por quê, Eduardo? Por causa da função, né? Gente, exatamente, aqui é uma pegadinha. A gente está falando sobre o princípio da igualdade. E em si, se tratando do princípio da igualdade e para situações afetas ao concurso público, o concurso público ele pode estabelecer regras que não sejam em discriminação quando diz respeito ao exercício de uma atividade profissional. Por exemplo, nós temos o Ricardo. O Ricardo, quando ele se submeteu à prova de polícia, lá tem altura, né, tem altura, então a pessoa de determinada altura não vão poder fazer o certame. Tem, se não me engano, tem peso também, né, Ricardo? Não lembro, faz tempo, né? Mas enfim, gente. Mas enfim, por exemplo, tem algumas situações para delegado de polícia no Mato Grosso, eu vou falar para vocês, tá? Se a pessoa tiver abaixo de 1,55 m, não faz. Homens 1,60 m. Mas daí com razão, né? 55, homem de 55. Ô, Tailine, para de ser preconceituosa. Gente, mas o fato é que, ó, pode ter exigência de alguns requisitos sem caracterização de discriminação, tá? Porque o princípio da igualdade, ele é um princípio que a gente já estudou, que pode, como todos os outros princípios, serem relativizados. Portanto, a resposta para a questão número 1 é não há fator discriminatório. Por quê? Porque em se tratando de determinadas atividades profissionais, em se tratando de interesse do órgão público, pode ser atribuído fatores como idade, tá? E até mesmo peso, sem caracterização de qualquer discriminação. Tá, gente? Então, pode. Então, se caísse na prova, ia ter uma galera que ia rodar. Tá? A professora vai cair? Essa agora, por hora, não me lembro, gente. Professora, eu não entendi muito bem essa questão do fator discriminatório. Fator discriminatório, a gente entende que a igualdade, ela é para todos. Porém, no exercício da atividade pública, eu, como ente Estado, posso atribuir certos critérios em se tratando de uma atividade que envolva interesse público. No caso, a gente está falando de quê? De instrutor de paraquedismo. Eu posso exigir que tenham diferenças em relação... vaga pública. Por quê? Por exemplo, gente, como é que eu vou ter um bombeiro que é míope? Gente, vocês sabiam que não pode? No exército. Eu achei que Não pode. Não pode, gente. Não pode. Gente, como é que você vai estar lá no meio do fogo, vai ter para-brisa no óculos? Gente, meu sonho de ser bombeira acabou. Né? Não rola. Segurando a mangueira lá, não vai dar muito certo, gente. Entendeu? Então esquece, muda, né? Vai ter que dar uma adaptada no sonho. Mas, gente, qualquer situação que enseja atribuição de critérios para exercício de função pública não é discriminatório. Beleza? Agora, se eu estou fazendo uma vaga CLT e a empresa me pergunta quantos anos eu tenho e se eu quero ter filhos, aí é discriminação. Quem não interessa saber se eu quero ou não quero ter filhos. Isso é uma pergunta que nenhum examinador de teste seletivo pode fazer com você, tá, gente? Não pode nem chegar para um homem... Homens não vão passar por isso, né? Pergunta assim, mas você deseja ser pai? Daqui a quanto tempo? Não é da sua conta. Né? Você vai ser educado, não vai falar isso. Mas, de todo modo, só pode ser atribuído critérios de idade, peso, altura, em se tratando de função pública, tá? Função privada, seletista, não pode, tá? Ok? Gente, aí aqui uma coisa bem interessante. Então, assim, dá uma focada nessa questão número 2.
Aplica-se o princípio em tela, por exemplo, nos casos de entrega de medicamentos que estão inseridos na lista do Ministério da Saúde e que são considerados de fornecimento obrigatório. Tal princípio está intrinsecamente ligado ao fundamento do Estado brasileiro da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 1 da Constituição. A afirmação acima refere-se a qual dos princípios fundamentais do direito constitucional aplicados, tá ali, tem um N sobrando, aplicados aos direitos sociais. Disserte sobre tal princípio. Qual princípio é, gente? Mínimo existencial. Mínimo existencial? Certeza? Mínimo ou reserva do possível? Pode ser o conflito. Não, mas reserva do possível é só em caso de... Fornecimento de medicamento. Vai, Hanna, põe pra fora. Em casos raros, esse mínimo é possível, quando precisa de um tratamento ou de um medicamento. Esse é fornecimento Gente. obrigatório. Mas esse é fornecimento obrigatório. Fornecimento obrigatório. A gente está falando sobre o princípio do mínimo existencial. Mínimo existencial, tá? Só vou estar falando sobre questões relacionadas à reserva do possível quando eu enfiar na pergunta faturamento, orçamento, questões ali de natureza fiscal. Aí eu vou estar falando de reserva do possível. Mesmo que o valor extrapole? Mesmo que o valor extrapole. Aqui a gente tem que falar da questão, a gente está falando de fornecimento obrigatório e da dignidade da pessoa humana. Falei de dignidade da pessoa humana, falei que a medicação tem que ser obrigatória, porque já foi comprovado cientificamente, é mínimo existencial. Mínimo existencial É, também. ela vai vir explícita falando sobre isso, tá? Mas tem que estar relacionada à questão do fornecimento obrigatório. Porque se for apenas a título experimental, aí o Estado não tem obrigação, tá? Alguma pergunta aqui? Não? Leonardo, juntos, perigo, hein? Esse discorra sobre o princípio que é que... Discorra sobre o princípio, gente. Eu quero que vocês falem para mim o que é esse princípio, né? Por que ele aplica-se nesse tipo de situação. Eu quero que vocês falem com as palavras de vocês sobre o princípio, tá? Sobre o princípio, é isso que eu quero. Professora, posso pegar lá o slide, recortar e colar? Bem, eu não queria que vocês fizessem, eu queria que vocês dessem uma interpretada, mas se não tiver jeito, né? O Ezequiel só levantou a sobrancelha, tipo, farei isso, né? Ai, Deus, vamos lá, gente, foi, ó. Pessoal, e aqui é o seguinte, tá? Pode acontecer, tá? A professora só deu uma trocada aqui, ó. Vínculo político-jurídico, vínculo jurídico-político, é tudo nacionalidade, tá? Só teve uma troca aqui, mas continua sendo a mesma coisa, tá? Então, se aparecer isso da questão e você ficar... verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? É tudo verdadeiro, tá? Só foi assim, só um cara crachá que a professora na hora fez e acabou trocando, tá? A nacionalidade é um vínculo jurídico-político de direito público interno. Até aqui tá certinho, né? O que faz da pessoa... um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado, blá, 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 blá. A gente já tem isso lá no slide. Desse modo, se um brasileiro, a serviço do Brasil, viaja para a França com sua esposa e lá, a mesa dá à luz a seu filho, a criança será considerada brasileira nata ou estrangeira? Com base em qual a linha? A professora. B. Isso, artigo 12, inciso 1, a linha B. Se alguém me erra uma questão dessa, tá? Então, assim, nacionalidade você pode pregar o pau, porque vai cair. Repete o inciso aí. É artigo? Tá, artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição. Deus te abençoe, professor. Pessoal, e aí só uma coisa aqui, justifique sua resposta. Aí você vai falar que lá no artigo 12, inciso 1, a linha B, existe ali a modalidade de nacionalidade. Como é que é o nome da nacionalidade brasileira? Não, mas qual que é o nome? O nome doutrinário? Como é que é? Nacionalismo primário? Nacionalidade primária. Então, que é nacionalidade primária. Aí você vai explicar bonitinho o que é a nacionalidade primária. Lembrando, gente, nacionalidade primária é igual a brasileiro nato.
Nacionalidade secundária é igual a brasileiro naturalizado. Toma cuidado para não trocar as respostas, tá? Beleza? Posso ir para 4? Não, já respondi. A nacionalidade é o vínculo político jurídico do indivíduo para com o Estado. E, neste sentido, o Brasil adota critérios para determinar a nacionalidade primária e secundária. Portanto, indique quais são os critérios de nacionalidade primária adotados pelo Brasil. Quais são, gente? Jus sanguinis e jus solis. Aí você vai explicar para mim o que é cada um. O que é o jus sanguinis? Tem que ter descendentes. Mas o jus sanguinis, para ser mais objetivo, gente, é um vínculo baseado na hereditariedade, tá? Jus solis é o local do nascimento. Jus solis. Solis vem de solo, gente. Nasci aqui no Brasil. Então, nasci no Brasil. Sou brasileiro nato? Aí você vai pensar. Depende. Se as duas pessoas forem estrangeiras. E aí? Se as duas pessoas forem estrangeiras, gente, 2 chilenos, teve filho aqui no Brasil. A não ser que eles... E aí, depende? A não ser que eles estejam de serviço no país. Aí que está a questão. Se o problema não falou nada, falou que foram 2 estrangeiros que estavam a passeio pelo Brasil. E aí um deles, aliás, a mãe dá à luz ao filho no território brasileiro, em regra, essa criança é brasileira. Até que se questione, que se fale alguma coisa ao contrário. Mas se no problema não mencionou nada a serviço do Brasil, vai sem medo de ser feliz, tá? A regra brasileira geralmente nasceu aqui, é brasileiro nato, tá? Aí, professora, e se for um casal de estrangeiros que o marido é embaixador da Espanha, a mulher é sueca e aí estão de passagem pelo Brasil? Vai ser da nacionalidade espanhola por causa Não, é brasileiro. Ele não está a serviço do país dele. Estão de passagem. Perceba assim, são dois estrangeiros. Um está a serviço de um país que não é o Brasil. É espanhol. E aí? Não, pô, ele tá Não é? Exercício do Brasil? Não, a professora falou que são 2 estrangeiros. E aí? Ele é espanhol, né? Que a nação do Brasil, ó, é espanhol. Lê a linha C. Mas ele é de outro país que está servindo para a Espanha? Ele é de um outro país, está a serviço da Espanha e a mulher é sueca. Ah, mas ele não é da Espanha. Não. Então ele é brasileiro não. Lê a C. Os nascidos. Vai, lê alguém pra mim, lê a linha C. Meu Deus, Yasmin, lê alto, Yasmin, pelo amor de Deus. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Deixa eu ver, não era bem esse, vamos lá. É, assim. Calma aí, gente. A gente fica assim. Ah lá. É a mesma coisinha aqui, ó. Os nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Nesse caso aqui, eu tô falando de 2 pessoas que não têm nacionalidade brasileira Mas um tá lá servindo o país dele. e um está a serviço de um país estrangeiro e o filho nasce aqui. Então ele é espanhol? E aí, gente? Ele não tem nacionalidade. E aí? Se você falar que ele não é espanhol, Deixa eu ver aqui. eu saio da sala. Gente, eles estão a serviço de outro país que não é, tá? E aí? Desde que este não esteja no serviço do país. Então, se ele está a serviço, Então, Peraí, de seu país. de seu país, os nascidos na República, ainda que de país, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Ele não está a serviço do país dele, está a serviço da Espanha, que é outro país. Gente, é a mesma regra. É brasileiro nato, jus solis. Jus solis. Gente, ó, presta atenção aqui, ó. Só não terá nacionalidade brasileira se a pessoa estiver a serviço do seu país de origem. Do seu país de origem. Então, toma cuidado. Porque se eu pegar e colocar 300 países no meio,
e a criança nasceu aqui, que diferença faz? Entendeu? Agora, se eu falar assim, o embaixador da Espanha a serviço da Espanha. Tá? O embaixador da Espanha a serviço da Espanha. Aí é o critério do país do serviço dele, entendeu? Aí eu não vou falar que essa pessoa é brasileira nata. Cadê quem falou? Eu ia perguntar uma coisa. No começo você tinha falado que ele era da Espanha, nasceu na Espanha. Tem certeza? Não, gente, então vamos lá. Se eu falei que é o embaixador da Espanha a serviço da Espanha, casado com uma sueca, se eu falei que ele está a serviço do país dele, aí essa pessoa não é brasileira nata. Aí ela vai ser de naturalidade espanhola. Não vai ser brasileira. Não vai ser brasileira nata, entendeu? É por isso. É por isso. Isabelle? Professora, mas por que espanhola se a mãe era de outro? Porque, no caso, ele está a serviço da Espanha. Mesmo nascendo aqui, daí... É mesmo nascendo aqui, mas ele está a serviço do país dele. Então, pressupõe que, como ele é embaixador, o que vai vigorar, no caso, é a nacionalidade do caso paterna. Mas ele também vai ter a nacionalidade da mãe dele. E a Não vai ter. Não. Aí, se você falar para mim, professora, mas num futuro distante, se ele vir morar no Brasil, aí, assim, o problema vai estar falando. Então, não complica a sua vida. professora, aí vai deixar usar a Constituição? Ai, meu Deus, eu ia falar isso no final. Deixa para eu falar no final, Isabelle. No final você me lembra. Pronto. Gente, olha lá, vamos lá. No final eu falo, gente. Porque depende do andamento. Se vocês continuarem assim calminho, vou ver. Se tiver um forfé aí... No caso, por exemplo, se um embaixador da outra localidade vem para o Brasil, a serviço dele, tem um filho, no caso com a brasileira, e ela nasce aqui. O filho vai ser brasileiro. Se ele estiver a serviço do país dele, aí ele se casa com uma brasileira aqui, ele permanece morando aqui, essa criança ela vai ter a nacionalidade primária, no caso a nacionalidade da mãe, e ela pode optar a qualquer tempo também pela nacionalidade dele. Mas se ele estiver a serviço do país dele e ele se casar com uma brasileira, vai ter o quê? As duas possibilidades. Foi um casinho, professora. Ai, meu Deus. Um love rapidinho, foi embora. Tá. A pessoa vem do outro país, é serviço do país dela, contra... Ih, vocês estão muito assistindo Rasgação da Live. Não, Tá. enquanto essa pessoa não casa, tem um filho. Nasce aqui, ele, na época do nascimento, estava aqui ainda, só que a pessoa volta, o país dela de origem, acaba aberto. Peraí, deixa eu passar essa parte. Mesmo critério, gente, a mesma Ela coisa. não casou com ela. Não, aí não interfere, o casamento vai ser o de menos, aqui nesse caso. Mas aqui, nasceu aqui no Brasil, se a pessoa estava a serviço da embaixada dele, mas aí ele se relaciona com uma brasileira, tem um filho aqui, vai permanecer a nacionalidade aqui no caso da mãe, vai ser brasileiro não. Repete você falou aquela hora lá, que eu falei? Será brasileiro nato se... Só não será brasileiro nato se o estrangeiro estiver a serviço do país dele de origem. De outro, seria pra outro. Ai, meu Deus, agora vocês estão me deixando louca. Porque aqui, ó, o nascido na República, ainda que de país estrangeiro, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Complementando. Os estrangeiros que tiverem aqui no Brasil, não estando a serviço do Brasil, aí permanece. Isso? Tá? Peraí, buguei. Jesus amado. Calma. Gente, você vai pegar lá, vai pegar a linha A, você vai pegar a linha A. Deixa eu pegar aqui a Constituição da Giovana. Pode pegar. Peraí, ó, você vai pegar lá. Ficou tudo repetido. Ó, são brasileiros natos. A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, tá? Desde que estes não estejam a serviço de seu país. Aí, assim, o Marrom, o embaixador da Espanha a serviço da Espanha, tá aqui no Brasil. Se ele tá a serviço do país dele de origem, aí, nesse caso, permanece a nacionalidade de lá. Agora, se não, vem passar aqui uma temporada e conhecer uma brasileira, aquela coisa toda, o carnavalzinho aqui, aí o Brasil acolhe todo mundo. Aí é brasileiro nato. Tá? Beleza? Foi, gente? Ok. Gente, pegou esse artigo 12, você segue ele ipsis literis. Não mexe em nada, não inventa nada. Não fica assim, e se, assado, se teve caso, não teve caso. Vai lá na letra da lei.
Vai na letra da lei, professor, não sei ler. Aí é outra coisa. Tá? Aí você Gente, vira ó, presidente. fale sobre as gerações de direito, indicando exemplos para cada geração. Primeiro, quantas gerações são? 3? Eita, 1, 4, 1, 5. Protopladas 4, daí depois tem as 5, a 6 e a 7 lá, que são suposições dos carinha lá que escrevem. Ah, não lembro da prova disso não, professor. Gente, eu vou cobrar as 3 gerações de direito que nunca erra. Falei que era 3? Nunca erra. Nunca erra. Se eu falar de uma 4ª geração de direito, já que a Júlia falou 4, E a de personalidade de informação? calma, que isso é rodapé de livro. Não. Tá? A de globalização é a quarta. A de globalização é a 4ª. A de 5ª geração é o quê? Paz. Isso, gente, é o quê? É uma divergência doutrinária. A regra é qual? 3 gerações de direito. Lembra da Revolução Francesa. Quais são os lemas da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Aí, vamos lá. Direitos de primeira geração, quais são? Civis e políticos, de defesa dos cidadãos. Agora me dá um exemplo. Direito de propriedade? Locomoção. Vai, Osmar, eu sei o que você quer falar. Gente, tô com dúvida, não lembro de nada. Direito é liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de expressão. Liberdade de pensamento. Joga na liberdade, você não vai errar nunca. Da primeira geração? Da primeira geração. Porque são as tais liberdades, gente, são as tais obrigações que o Estado tem, são as liberdades negativas. Ou seja, o poder que o Estado tem de falar assim, meu filho, faz o que você tiver que fazer, eu não vou intervir. Então, não vou intervir na sua liberdade de expressão. Você pode falar a papagaiada que você quiser. Agora, se você falar alguma coisa que for crime, aí a gente conversa. Mas, via de regra, gente, primeira geração, são os direitos civis. São os direitos o quê? São os direitos individuais. São os direitos que eu tenho. Direito ao nome, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de culto religioso. São as liberdades. Pense em liberdade que você não vai errar. Oi. É no de primeira geração também que fala que o poder ele não pode ser abusivo com o povo, alguma coisa assim. Não é essa a liberdade negativa? Na realidade, o Estado ele não pode intervir nas suas liberdades, porque esse é um direito que foi concebido justamente por conta, o quê? Por conta das guerras. Então, por exemplo, se você, Lorena, você tem lá a tua casa, eu não posso chegar lá simplesmente sem mandado nenhum, arrombar a sua casa para fins de uma investigação criminal que eu não tenho nada que comprove nada contra você. Então, por conta dessas liberdades, é justamente o quê? Um direito que o Estado tem de não intervir na sua vida. Tá? Então, o poder público, ele só vai poder fazer aquilo que ele tiver autoridade para fazer. Tá? Então, os seus direitos civis, gente, são coisas que, por exemplo, os Estados Unidos é um país que leva muito a sério as liberdades civis. Meu Deus. As liberdades civis. Por quê? Porque é uma liberdade do Estado de não intervir. Né? Então, eu não vou intervir na sua liberdade de expressão. Eu não vou intervir o quê? Na sua liberdade religiosa. Por quê? Porque é um direito seu. A primeira geração é o Estado não se intrometendo na vida. Não se intrometendo na vida. Ele tem a obrigação de não se intrometer, tá? Aí, direitos de segunda geração. Econômicos, sociais, liberdade positiva. São as tais liberdades positivas. Aí o Estado tem que intervir. Educação. Educação é um direito de segunda geração. Saúde, trabalho, são direitos de segunda geração. Por quê? Porque aí o Estado tem a obrigação de intervir e te garantir alguma coisa. Então, o que ele tem que garantir para todo mundo? Saúde. Por quê? A saúde é a obrigação de todos. Aliás, a saúde é o direito de todos e a obrigação do Estado. Então, já sabe, a saúde tem que ser para todo mundo, não interessa. Educação tem que ser para todo mundo, não interessa. Aí a gente está falando o quê? Das liberdades positivas. Aí o Estado tem que intervir mesmo, tem que fazer o que tiver que fazer. Então, aqui é no sentido de quê? De permitir que todas as pessoas tenham os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Então, direitos de segunda geração estão relacionados a essas situações, tá? Do Estado garantir o quê? Garantir a ideia de igualdade, tá? Ter direitos de terceira geração.
Só um pouquinho. Quem falou? Espera. Tá. Eu acho que o Sóstenes, ele vai disponibilizar depois a gravação, né? Porque ele me colocou aqui na lapela. Já deixou o Robert Vani com ciúme. O povo tá assim agora, Sóstenes. Foi, Rafaela, foi? Gente, então assim, não tem como errar esse direito, tá? Agora vamos lá. Direitos de terceira geração. Direitos difusos e coletivos. Agora você me dá um exemplo. Meio ambiente, consumidor, daí entra a pasta, alimento sustentável. Ah, vocês estão estudando, gente. Os direitos de terceira geração são os direitos de solidariedade. Então, são os direitos, são os chamados direitos coletivos, são os direitos o quê? Difusos, são os direitos de toda uma categoria de indivíduos. Então, eu estou falando de meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu estou falando de Código de Defesa do Consumidor. O que mais, Gabriel? De acordo com o exemplo que eu peguei, porque justamente tinha a paz lá. Então, toma cuidado, porque se qualquer coisa que a gente estiver falando sobre paz, tem uma outra forma de classificar. Tá? Então, que aí são os direitos de quinta geração, mas como essa classificação não é uma classificação homogênea, você esquece. Eu só quero o básico. Quando você for estudar para concurso, aí a gente senta e conversa, aí você vai falar quinta, sexta, 15ª geração, mentira, né? Quinta geração. São direitos não obrigatórios? Toma cuidado com essa palavra não obrigatório, porque meio ambiente é uma coisa que todo mundo precisa. Se a Júlia fica atacando fogo no terreno baldio e acabando com a saúde da vizinha, porque fica inalando aquela fumaça, eu ia lá e tacava fogo de volta na Júlia, mas não pode, né? Não pode. Aí vira outra coisa, aí vai com o Robert Vani, aí virou criminal. Mas, enfim, gente, o meio ambiente, ele é de todos, ele é coletivo. É por isso, gente, que tem que ter coleta de lixo. É por isso que tem que ter aterro sanitário. Porque são questões de saúde pública, são questões que envolvem toda uma coletividade. Uma cidade que não tem aterro sanitário, ela tem problemas ambientais muito sérios. Então, direito ambiental é um direito, meio ambiente é um direito de terceira geração. Toda vez que se deparar com uma situação de terceira geração, você vai pensar nos direitos que são coletivos, direitos da solidariedade. Então, solidariedade, você não é solidário com uma pessoa só. Você é solidário com um grupo de pessoas. E esse grupo pode ser determinado ou indeterminado. Quando a gente estiver falando de Constitucional 2, a professora vai falar de direitos individuais homogêneos. A gente vai falar sobre grupos determinados e indeterminados de pessoas, porque tem disso, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Gente, difícil de identificar direitos de terceira geração? Não? Oi? Pensa num todo, macete. Pensa no todo, pensa na coletividade, tá? Vamos lá, direitos humanos é uma coisa interessante. Pode acontecer tem quem entenda que todos os direitos fundamentais são direitos humanos. Então pode aparecer na prova assim, os direitos humanos fundamentais. Então você não se desespera, vai estar certa a questão, tá? Direitos humanos fundamentais, porque os direitos fundamentais são direitos humanos, tá, gente? É que a gente tem que tomar muito cuidado porque é muito novo o estudo dos direitos humanos, tá? Só tomar muito cuidado porque a gente fez uma distinção entre direitos do homem. É que direitos do homem é muito primitivo. Direitos do homem dá aquela ideia ainda lá do direito natural. Então, para nós hoje, o que nos interessa é o quê? São os tais direitos fundamentais que podem se enquadrar na categoria dos direitos humanos, tá? Então, direitos humanos fundamentais também está correto. Vai, João. As autarquias também são? Autarquias são o quê? CREA, OAB, CRM, São direitos de terceira geração. direitos de terceira geração, porque são órgãos de classe que protegem... Não. Que na realidade ali a gente está falando de sujeitos de direitos, aí são diferentes. Eles podem ser titulares de direitos e obrigações. Não necessariamente eles vão estar sendo enquadrados apenas exclusivamente em terceiras gerações, entendeu? Porque aí são como sujeitos ativos e passivos, é um todo. Aí é outra coisa, tá? Direito trabalhista entra
Toma muito cuidado. Toma muito cuidado porque a gente está falando de direitos de solidariedade. Direito do trabalho não está sendo solidário. Ele está defendendo a categoria do emprego. É obrigação do Estado. Porque ele está defendendo o quê? As relações de trabalho e emprego. Porque trabalho e emprego precisa ter o quê? Regras. Porque senão a gente vai deixar o marrom trabalhando 20 horas por dia. Ele falando que está aguentando? Bora. Direito do consumidor, porque consumidor é uma categoria hipossuficiente. Consumidor, geralmente, ele briga com quem? Supermercado, hipermercado, banco. E aí, você, Tailine, brigando com o Santander, quem é mais forte? Não, deixa a vaidade de lado, para e pensa. Você vai ter os meios econômicos suficientes para ir contra uma potência hegemônica? Então, quando a gente pensou em Código de Defesa do Consumidor, foi no sentido de que eu sou um hipermercado, eu estou adulterando a maionese. Como é que o consumidor vai saber? Então, gente, ele protege a Tailine consumidora, mas ele protege a Giovana, ele protege a Hannah. Ele não quer saber da Tailine, ele quer saber de uma categoria toda, que são os consumidores. Por isso que a gente fala que é um direito coletivo. Sem contar que todos somos consumidores, inclusive o juiz que está lá julgando que você encontrou uma barata no McDonald's. Gente, o juiz pensando que ele foi justamente naquele McDonald's que a pessoa está processando. E ele comeu. Com gosto. Sentiu um crocantezinho assim na batata. Uma perna. Uma perninha, gente. Ai, mas aí ele já foi na China e aí ele comeu outras coisas bem piores. E o juiz não pode ser, exatamente, juiz não pode ser o quê, gente? Parcial. Ele vai ter que dar de acordo o quê? Com as convicções do processo, tá? Oi. Não, pode... Socidiva Plu? Esquece. Você quer Socidiva Plu? O importante é que você decorou. Que você sabe o que é, espero. Fala, Lorena. Tem algum artigo igual, por exemplo, da nacionalidade, o artigo 12, de geração aqui, tem algum artigo assim? Não, porque é doutrina. Não vai ter, tá? Pessoal, aí você vai ter que procurar lá no artigo 5º, direitos de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Porque no artigo 5º você acha tudo. Tudo tá lá. Pessoal, vamos lá, ó. Direito ao transporte e moradia são direitos sociais? Vocês já me responderam. São, tá? Ah, essa é boa. Vamos lá, gente. Lúcio é embaixador brasileiro a serviço do Brasil na Polônia. E sua esposa é chilena. Ao saírem para ir jantar num restaurante, a esposa do embaixador grávida sente fortes contrações e acaba por dar à luz ao filho do casal. No caso em questão, a criança nascida na Polônia terá qual nacionalidade? Ai, meu Deus, com base em qual artigo? Ah lá, gente, ó. Outro. Marta é brasileira, mas vive nos Estados Unidos há muitos anos. Atualmente está casada com um porto-riquenho. Riquinho, gente, saiu. Tava pensando em outra coisa. É um porto-riquenho, gente. Não, é que eu tava fazendo um acordo, gente. E aí deve ter sido por isso. Porto-riquinho. Gente, é porto-riquenho, tá? E juntos tiveram... Ai, meu Deus. Gente, aí juntos tiveram, olha, aí vocês escolhem se é Rian ou se é Ryan. Tá? Ah, gente, ela lá nos Estados Unidos é Ryan, né? Agora aqui no Campo Mourão é que é Rian. Então, gente, ó, vamos lá, tá? Rian nasceu, ou Ryan, né? Nasceu nos Estados Unidos, mas tem vontade de vir morar no Brasil com os avós, de forma definitiva, quando completar 18 anos. Neste caso, é possível a Ryan adotar qual nacionalidade? Considere que Rian, aí ficou ótimo, é cidadão americano. E aí? Como ele já é cidadão americano e a mãe dele é brasileira,
pode ser Ele pode ser nada. artigo 12, Ele tem que ter não sei. Ele que atinge a maioridade, ele pode ser. Exato, é aquilo que a gente chama de nacionalidade potestativa, gente. Toda hora faz essa coisa também. Aquela nacionalidade, gente, que eu posso ter a qualquer potestativa. Eu posso tê-la a qualquer tempo, desde que eu venha para o Brasil com ânimos definitivo de aqui morar e opte por ela. Nacionalidade. Potestativa. Ou seja, gente, eu sou filho de brasileiro. Não interessa onde eu nasci. Um dia quero voltar para cá, serei considerado brasileiro nato. Bem-vindo. Tá? Aqui você vai virar Rian. Esquece. Não necessariamente. O Brasil não exige esse tipo de coisa. O Brasil não existe, tá? Gente, agora uma pergunta boa. Brasileiro nato pode ser extraditado? Com base com o artigo? Não sei, mas existe. Essa aí era outra. Eu só sei que não. De acordo com o artigo 12, Aqui, artigo 5º, o inciso L. O inciso L? Isso. Faz o L. Eu acho que É é 51. 51. Nenhum brasileiro será extraditado salvo naturalizado. 51. Gente, brasileiro nato pode fazer renúncia expressa à nacionalidade brasileira? De que forma? Eu acho que não tem mais, né? Seria o terrorismo, né? Mas... Gente, calma. Se for exigência de um país, de que forma, gente? Ele comparece na presença da autoridade competente e faz a renúncia expressa, se assim for exigido no país que eles tenha que ir, morar, enfim, tá? Então, a renúncia, ela é possível. Por quê? Eu posso renunciar, mas nada impede que eu venha me tornar brasileiro novamente, tá? Porque o Brasil, ele garante que você não seja o caso de apátrida, tá? Por conta da emenda? Então ele pode e ele precisa, mas o outro país tem que exigir? Gente, tá lá na prova. Brasileiro nato pode fazer a renúncia expressa da sociedade brasileira? Ele pode fazer a renúncia. Sim, pode. De que forma? Comparecendo ou entrando com processo, né? E comparecendo na presença da autoridade competente e formalizando isso por escrito. Entendeu? Quando a gente fala expresso, gente, não é você chegar aqui para mim e fazer, professora, eu não vou fazer a prova. Você tem que chegar e fazer o quê? Um requerimento falando que você não vai fazer a minha prova porque você vai para o Japão. Fazer origami. Essa autoridade competente geralmente é o presidente da República. Que nine? Que nine? Ai, meu Deus, entende? Não peguei, Marrom. Fiquei lerda hoje, Marrom. Mas tá? Gente, o Marrom tem umas ideias. Deus do céu, essa nunca passou pela minha cabeça. Gente, tá difícil? Difícil o questionário? Se você colocar essas 10 aí, já tá valendo. Difícil o questionário? Dá pra fazer numa boa? Agora passa a dissertativa pra nós. Agora passa a dissertativa pra nós. Gente, ó, seguinte. Agora vamos a algumas considerações. Primeiro, vamos lá. Prova dia 19 de novembro. O que você vai poder usar? Lógico que você vai poder usar seu cérebro. Importante isso. Tá? Isso aí é ótimo. Você vai poder usar a Constituição. Cadê o VAD? Ops, vou poder tirar daqui, né? O VAD, vai poder usar o VAD. E vai poder usar a tal folhinha de sulfite. O que é isso? Prossiga, tá? Gente, a folha de sulfite, eu vou ter que escrever, gente. É uma folha, tá? Folha de sulfite.
e verso. Tá, é A4, gente. Frente e verso. Cartolinas. Proibida. Tá? Gente, então assim, cartolina não. Mas a folha de sulfite você pode usar. Ah, e a folha de sulfite frente e verso, gente, é manuscrita. Aparece com ela digitada para você ver o que vai acontecer, tá? Eu estarei aqui. E assim, vai ter um asterisco no nome do Andrei. Entendeu? Não adianta, gente. Vocês acham que a gente não sabe que vocês aprontam? Tem uma galera que entrega pra gente, tá? Então, por favor, Leonardo está fotografando, que é pra ser alguém... Ah, e outra coisa, gente. Presta atenção aqui, porque por mais que eu fale, sempre tem um abençoado que come bronha. Você vai fazer essa folha, você vai escrever essa folha em preto ou em azul, caneta Bic, tá? Você não me aparece com essa folha toda escrita em vermelho. Tá? Tá? Por favor. Se você me aparecer com essa folha toda escrita em vermelho e cor de rosa, você não vai usar. Aí a pessoa vira e fala assim, e roxo? Vai ficar seu olho. Oi? Marca, ó, aí o marca-texto, você pode usar um de cada cor, mas a caneta, gente, você pode usar marca-texto, por exemplo, nacionalidade, aí grifei de amarelo, aí direitos sociais, aí grifei de laranja, aí você pode fazer, gente, só que você por favor, não muda a cor da caneta, só isso que eu tô pedindo pra você. Ai, slides, não, né, gente, pelo amor de Deus, né? Não, né? Tá? Notebook, não, né? Conforme.